Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Sandra será desmascarada e humilhada em plano cruel contra Samir. Sandra vai ultrapassar todos os limites e mostrar que é mesmo capaz das maiores atrocidades. A Megera, movida pela inveja e pela ambição, vai mirar sua crueldade em um alvo inocente, o pequeno Samir, filho perdido de Candinho. Só que dessa vez, o feitiço vai virar contra a feiticeira. Sandra vai ser desmascarada, humilhada em público e vai provar do próprio veneno. E quem vai comandar a virada é ninguém menos que Zulma, a dona da Casa dos Anjos, que não terá medo de enfrentar a víbora cara a cara. Logo na abertura da cena, já vamos ver a vilã tramando com fúria. Sandra diz, com olhos ardendo de ódio: "Esse menino maldito não pode cruzar o caminho do Candinho nunca. Se ele descobrir que é pai, eu vou perder tudo. Eu vou acabar com esse tal de Samir de uma vez por todas." Ernesto, com seu jeito covarde, tenta acalmá-la. "Meu amor, não fala assim. É só uma criança. A gente pode dar outro jeito, não precisa ser tão radical." Sandra rebate, sarcástica: "Outro jeito? Não existe outro jeito, Ernesto. Ou a gente tira esse moleque do caminho, ou a herança vai escorrer pelas mãos. E você, que tanto gosta de viver comigo, vai voltar para a Rua da Amargura." O clima fica pesado, e a maldade da vilã começa a se materializar. Sandra arma uma nova visita à Casa dos Anjos, decidida a descobrir a identidade do menino e dar fim a ele. Sandra não se contenta em arquitetar o golpe sozinha. Ela e Inês, a cúmplice de sempre, e apresenta o plano macabro. Sandra diz com frieza: "Inês, nós vamos até a Casa dos Anjos. Lá dentro está o filho de Candinho. E eu vou acabar com ele antes que esse caipira descubra que tem um herdeiro de verdade." Inês, hesitante, comenta: "Mas Sandra, isso é grave demais. Nós estamos falando de uma criança inocente." Sandra grita, perdendo a paciência: "Cala a boca! Criança inocente, nada! Esse menino é o maior obstáculo da minha vida. Se você não tiver coragem, então fique em casa, mas saiba que eu não vou parar até conseguir o que quero." Mesmo com medo, Inês acaba cedendo e as duas partem rumo ao orfanato. Chegando à Casa dos Anjos, Sandra adota uma postura cínica, fingindo interesse em ajudar. Sandra, com falso sorriso, fala para Zulma: "Ah, minha querida, eu vim trazer umas doações para as crianças, quero tanto ajudar. Afinal, essas almas inocentes precisam de carinho, não é mesmo?" Mas Zulma, experiente e desconfiada, logo percebe o jogo sujo. Zulma retruca, encarando a vilã: "Engraçado, Sandra. Nunca vi você se preocupar com ninguém além de si mesma. Tá cheirando a golpe no ar." Sandra tenta disfarçar, mas o nervosismo a entrega. Ela começa a circular pelo orfanato, tentando identificar Samir entre as crianças. Sandra pensa alto, irritada: "Qual desses pestinhas será o filho do caipira? Preciso descobrir logo." Mas antes que consiga colocar seu plano em prática, a polícia é acionada após uma denúncia anônima. Viaturas aparecem em frente ao orfanato e Sandra é obrigada a fugir às pressas com Inês. O policial grita: "Parado aí! Vocês estão sendo investigadas por tentativa de sequestro." Desesperada, Sandra escapa correndo pelos fundos, suja, descabelada e furiosa. Dias depois, Sandra não desiste e volta ao orfanato, determinada a concluir seu plano. Mas dessa vez, ela encontra a muralha que não esperava: Zulma. Assim que vê a loira se aproximando, Zulma cruza os braços e dispara sem dó. Zulma grita: "Você de novo, Sandra? Eu já sabia que não ia demorar para essa serpente aparecer. Mas aqui não, minha filha. Aqui você não põe as mãos nem para dar bom dia." Sandra, irritada, tenta manter a pose. "Olha como fala comigo. Eu sou uma dama da sociedade. Mereço respeito." Zulma ri e rebate: "Dama? Você é dama de nada. Você é uma víbora venenosa, isso sim. E se ousar encostar um dedo em qualquer criança daqui, eu mesma te boto para correr na frente de todo mundo." A discussão esquenta
e Ernesto aparece para defender Sandra. Mas em vez de acalmar a situação, ele só piora. Ernesto, arrogante, fala: Zuma, você não sabe com quem está se metendo. A Sandra vai ser dona de uma fortuna, e quando isso acontecer, você vai se arrepender de ter fechado a cara para ela. Zuma não deixa barato. Ela pega um balde cheio de água e, sem pensar duas vezes, vira em cima de Ernesto. Zuma grita: Toma vergonha nessa cara, seu parasita! Vai se refrescar que tá precisando! As crianças caem na gargalhada. Zenaide não consegue conter o riso. Ernesto, encharcado, fica sem reação. E Sandra, enfurecida, se prepara para atacar Zuma. Mas antes que consiga abrir a boca, Sabia e Zenaide, atraídos pela confusão, se juntam na porta da Casa dos Anjos. Ao reconhecerem Sandra, começam a vaiar a vilã. Sabia grita: Olha só quem apareceu! A herdeira fajuta que vive querendo tomar o que não é dela. Zenaide complementa: Agora deu para tentar roubar criança também? Essa aí não tem limites. Sandra, vermelha de vergonha, perde totalmente a pose. Ela tenta rebater, mas Zuma aproveita para dar o golpe final. Zuma encara a vilã e dispara. Você queria ser herdeira, né, Sandra? Pois vai herdar só isso aqui: desprezo, risada e humilhação pública. Agora cai fora daqui antes que eu chame a polícia de novo. O clima fica insustentável para Sandra. A megera, que sempre se achou esperta e poderosa, termina sendo ridicularizada diante de todos. Vaias, risos e insultos ecoam enquanto ela tenta se recompor. Zenaide debocha alto. Bem feito! Quem vive de maldade sempre acaba assim, escorraçada na frente de todo mundo. Sábia completa. Olha a princesa do crime, toda molhada e sem coroa. Sandra, furiosa e sem chão, sai correndo encharcada, enquanto Ernesto tropeça e cai no meio do caminho, arrancando ainda mais gargalhadas da plateia. Enquanto Sandra se afunda cada vez mais, o destino começa a agir a favor do bem. Candinho, sem saber de nada, começa a ter sonhos com Samir e sentir que seu filho pode estar mais perto do que imagina. Candinho comenta com Quitéria: Meu coração anda apertado. Parece que tô sendo chamado por alguém, sabe? É como se um fio invisível me puxasse para um menino. Será que é o meu filho? Quitéria sorri e responde: Candinho, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Pode ter certeza. Nada, nem a maldade de Sandra, vai impedir que você conheça o seu herdeiro. A sequência termina com Sandra e Ernesto voltando para casa, derrotados, encharcados de humilhação e com a reputação destruída diante de todos. Ernesto resmunga: Eu não aguento mais. A gente só passa vergonha. Isso não vai dar certo nunca. Sandra, com os olhos em chamas, promete: Cala a boca, Ernesto. Enquanto eu respirar, eu vou lutar por essa herança. Eles ainda vão me pagar por toda essa humilhação. Mas o público sabe. Quanto mais Sandra insiste, mais fundo ela vai cavar sua própria ruína. E o suspense fica no ar. Até onde Sandra será capaz de ir? E será que finalmente Candinho vai descobrir que Samir é seu verdadeiro herdeiro antes que a víbora ataque de novo? Gostou dessa notícia? Qual é a nota que Candinho e Samir merece? Me conte nos comentários. Estela reaparece viva, mas sem memória. A voz de Dita no rádio faz ela acordar. E chamar por Anabela, eu vejo em meu sonho uma menina que se chama Anabela. Sei que ela precisa de mim, mas não sei que ela é. Prepare o coração, porque os próximos capítulos de Eta Mundo Melhor prometem emoção do começo ao fim. Estela, que todos acreditam estar morta após o desaparecimento na lagoa, vai ressurgir viva, mas completamente perdida. Sem memória, a mocinha será acolhida por uma família simples, enquanto do outro lado, Anabela chora de desespero pela irmã e Celso se mobiliza com a ajuda de Candinho para encontrá-la. O reaparecimento de Estela. A cena vai prender a respiração quando a câmera mostrar a superfície da lagoa se agitando. Entre a névoa da madrugada, Estela surgirá, molhada, trêmula e sem forças, tentando nadar até a margem. Com os olhos cheios de medo, ela murmura:
Onde? Onde eu estou? Quem sou eu? Exausta, ela cambaleia até a terra firme, mas desmaia segundos depois. Nesse momento surge Túlio, um jovem caipira que estará pescando com uma pequena rede. Ao ver a cena, ele grita desesperado: Minha Nossa Senhora, tem uma moça caída na beira da lagoa. Aguenta firme, moça, que eu já vou lhe acudir. Ele corre, a pega nos braços e percebe que ela respira, mas está desorientada. Com todo cuidado, Túlio leva Estela para sua casa, uma morada simples, onde vive com seus pais. A mãe dele se assusta ao ver a cena. Cruz credo, Túlio. Quem é essa criatura toda molhada? Não sei, mãe. Só sei que achei na beira da lagoa e ela tá quase sem vida. A gente precisa cuidar dela. Eles a colocam numa cama improvisada, cobrem com mantas e tentam reanimá-la. Horas depois, Estela desperta, mas não reconhece nada. Com lágrimas nos olhos, ela segura a cabeça e sussurra: Eu não lembro. Não lembro de nada. Nem meu nome eu sei. Túlio segura sua mão com firmeza e responde: Então fica tranquila, moça. Se você não lembra, a gente ajuda. Aqui ninguém vai lhe fazer mal, não. Vai ter tempo para se refazer. Anabela em desespero. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o clima é de pura aflição. Anabela, a irmãzinha de Estela, não consegue aceitar o sumiço da professora. Ela chora em prantos, agarrada a um lenço que pertencia à irmã. Meu Deus, cadê a minha Estelinha? Ela nunca ia me deixar assim. Nunca. Eu tô com tanto medo dela não voltar mais. A pequena é amparada por amigos, mas a dor é grande demais. Ela insiste em procurar, pedindo notícias a cada instante. Eu sei que ela tá viva. Eu sinto aqui, no meu coração. Só que ninguém acredita em mim. A emoção da cena vai arrancar lágrimas do público, mostrando a ligação profunda entre as duas irmãs. Celso promete encontrá-la. Enquanto Anabela sofre, Celso aparece tomado pela angústia. O jovem, apaixonado por Estela, não se conforma com o desaparecimento. Ele caminha de um lado para o outro, nervoso, com os olhos vermelhos de tanto chorar. De repente, ele bate com força na mesa e grita: Eu não vou desistir. Eu não aceito que a minha Estela tenha sumido assim. Eu vou achar, nem que eu tenha que virar o mundo do avesso. Candinho, sempre companheiro, coloca a mão no ombro do amigo e tenta transmitir esperança. Calma, Celcinho. A fé precisa ser maior que o desespero. Eu lhe garanto, se o amor que você sente por ela é tão forte assim, essa moça vai lhe aparecer viva. Deus não é injusto, não. Celso chora e responde: Candinho, eu sinto aqui dentro. Ela ainda respira em algum lugar. Eu só preciso encontrá-la. Os dois, então, decidem agir. Celso organiza buscas pela região, pergunta em vilarejos próximos, enquanto Candinho mobiliza conhecidos. O público verá cenas de cavalgadas por estradas de terra, perguntas em feiras e muita insistência. Vocês viram uma moça de cabelos soltos, olhar doce, perdida por aí? Qualquer pista pode salvar uma vida, implora Celso a cada encontro. Estela e a voz que desperta lembranças. De volta à casa de Túlio, Estela ainda se recupera. Ela não lembra do próprio nome, mas começa a sentir que algo a conecta ao passado. Numa manhã, a família simples liga o rádio para ouvir música, e quem surge cantando é Dita. A voz poderosa da cantora ecoa pelo ambiente e Estela imediatamente leva as mãos ao coração. Seus olhos se enchem de lágrimas. Essa voz, eu conheço. Eu já ouvi antes. Meu Deus, quem é ela? Quem é essa mulher? A mãe de Túlio, surpresa, responde: Uai, fia, essa é a Dita, cantora famosa. Passa sempre no rádio. Estela se levanta, trêmula, e chora desesperada. Eu lembro dessa voz, mas eu não sei de onde. Eu não sei quem sou, mas eu lembro dela. Túlio, preocupado, tenta acalmá-la. Não força a cabeça, moça. A lembrança vai vir com o tempo. O importante é que você tá viva. O resto a gente resolve depois. Nesse instante,
Estela tem um lampejo da imagem da irmãzinha Anabela. Ela aperta os olhos, leva a mão à testa e balbucia. Uma menina. Eu lembro de uma menina. Ana. Anabela. Onde ela tá? Eu preciso dela. O público vai se arrepiar com o primeiro sinal de memória voltando. Enquanto isso, Anabela, Celso e Candinho se encontram. A menina em prantos implora. Vocês não vão deixar minha irmã sumir para sempre, né? Vocês vão trazer ela de volta para mim. Celso, emocionado, segura a pequena nos braços e promete. Eu juro, Anabela, eu vou achar a sua irmã. Custe o que custar, eu trago a Estela de volta para os seus braços. Candinho reforça com fé inabalável. Pode confiar, menininha. A justiça de Deus nunca falha. Estela vai voltar e vai ser mais cedo do que a gente imagina. A cena termina com os três abraçados, a câmera subindo para o céu estrelado, enquanto no rádio da casa de Túlio, a voz de Dita continua a ecoar, despertando as memórias de Estela. A mocinha sozinha no quarto, chora, olhando para a lamparina acesa. De repente ela sussurra. Anabela, eu vou te encontrar. Nem que seja a última coisa que eu faça. Estela entre lembranças e medos. Nos primeiros dias na casa de Túlio, Estela continuará sem reconhecer o próprio nome. Mas a cada vez que escutar a voz de Dita no rádio, o coração dela vai acelerar. Em uma das noites, enquanto todos dormem, ela sairá do quarto e ficará sentada perto da janela, olhando para o céu. Com lágrimas nos olhos, ela sussurra. Tem alguém me esperando. Uma menininha. Eu sinto. Eu preciso encontrá-la. Quem é você, pequena? Por que eu lembro do seu rosto e não sei nem o meu? Túlio, que ouvirá a confissão escondido, se aproximará devagar e dirá: seja quem você for, essa menina deve lhe querer muito bem, e eu vou lhe ajudar a lembrar. Você não está sozinha. Estela agradece com os olhos marejados. Obrigada. Você me salvou quando eu não tinha mais forças. Eu só espero que quem me ama ainda não tenha desistido de mim. Gostou dessa notícia? Qual seria o castigo para Ernesto? Me conte nos comentários. E continue que temos mais notícias para você. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. Candinho vai abrir os olhos de Paixão, o milionário doente que está prestes a deixar toda a sua herança para o pilantra Ernesto. Mas o que ninguém imagina é que esse desmascaramento vai expor segredos do passado, incluindo o sequestro do filho de Candinho quando era apenas um bebê. O padrinho de Ernesto não só vai descobrir a farsa do afilhado, como também vai expulsá-lo de sua vida sem direito a um centavo. E para piorar a situação, Sandra e o pilantra decidem se unir a ele para aplicar um novo golpe. Tudo começa quando Paixão, abatido pela doença, mas confiante de que está prestes a tomar a decisão certa ao nomear Ernesto como herdeiro. Paixão suspira e diz: eu sei que meu tempo está curto, e eu quero garantir que minha fortuna fique nas mãos de alguém de confiança. Ernesto me parece um homem renovado, responsável, um verdadeiro filho que nunca tive. Candinho entra com um olhar firme. Decidido a pôr fim à farsa, rebate em alto e bom tom. Seu Paixão, me desculpas a intromissão, mas se o senhor entregar sua herança a esse sujeito, vai estar jogando tudo no lixo. Esse homem aí não vale nada. Ernesto finge indignação, tentando manter a pose de bom moço. Ernesto responde: mas que ousadia é essa, Candinho? Eu mudei de vida. Hoje eu só quero cuidar do meu padrinho e honrar o carinho que ele sempre teve por mim. Candinho se aproxima, encara o rival e solta a bomba. Mentira! Esse sujeito é o culpado pelo desaparecimento da Estela, a pobre coitada que se afogou no lago. E mais, foi ele quem roubou meu filho quando ainda era um bebê. Até hoje eu não sei onde está meu menino. Paixão leva um susto, coloca a mão no peito e balança a cabeça, atônito. Como é que é? Ernesto, isso é verdade? Você teve coragem de roubar o filho do Candinho? Ernesto gagueja, tenta negar, mas sua máscara começa a cair.
É mentira. Ele está inventando tudo isso porque tem inveja da vida que eu vou ter ao lado do Senhor. Candinho não recua. Se eu tivesse inveja de alguma coisa, seria de um homem de caráter, mas isso você nunca foi. Você é uma raposa disfarçada de cordeiro, Ernesto. Fez a Estela sumir, quis calar a Dita e ainda roubou meu filho. Paixão se levanta, mesmo debilitado, com voz firme. Eu não admito que alguém que se diz meu afilhado carregue nas costas crimes tão sujos. Você abusou da minha confiança, Ernesto. Sai da minha frente porque a partir de hoje você não é mais nada para mim. Ernesto, desesperado, tenta se ajoelhar diante do padrinho. Não faz isso comigo, padrinho. Eu só queria uma chance. Eu mudei, eu juro que mudei. Mas Paixão corta sem dó. Chega, Ernesto. Você é um impostor. Não vai ficar com 1 centavo meu. Sai daqui antes que eu mande te colocar para fora à força. O clima fica pesado. Ernesto saiu enfurecido, prometendo vingança. E é nesse instante que o público leva outro choque. Surge Sandra. Ela, com ar sedutor, encara Ernesto e diz: Eu voltei, meu amor. Voltei pra gente se vingar juntos. Se esse velho não te dá nada, nós vamos arrancar de outro jeito. Candinho reage surpreso. Mas olha só quem resolveu voltar do buraco. Sandra, a víbora de saia. Sandra dá um sorriso debochado. Ah, Candinho, você continua o mesmo bobão de sempre. Mas não se preocupe, a gente vai dar um jeito de calar você também. Ernesto e Sandra armam um novo golpe e acabam ainda mais humilhados. A cena recomeça Paixão. O milionário, mesmo debilitado pela doença, está mais firme do que nunca depois da revelação de Candinho. A confiança que antes depositava em Ernesto, agora se transforma em ódio. Paixão encara Candinho e diz: Você me salvou, Candinho. Eu quase cometi a maior loucura da minha vida. Esse pilantra não vai levar 1 centavo da minha fortuna, pode ter certeza. Candinho, emocionado, segura o ombro do amigo. Seu Paixão, eu não podia deixar o senhor cair no conto desse bandido. Ernesto é cobra criada. E agora com essa Sandra aqui, é cobra com 2 cabeças. Sandra, ouvindo, se aproxima com seu sorriso venenoso. Sandra: Ah, Candinho, você é sempre tão dramático. Eu só voltei porque tenho direito a uma vida melhor. E se o Ernesto for o caminho para isso, melhor ainda. Juntos nós vamos ter o que merecemos. Candinho rebate na lata. Vocês dois merecem cela de cadeia. E daquela sem janela. Porque a luz do sol não combina com gente que só vive nas sombras. Paixão, cansado da ousadia, grita: Chega! Se vocês não saírem da minha casa agora, eu mesmo ligo para a polícia e conto tudo o que ouvi aqui. Mas Ernesto e Sandra já têm um plano. Na calada da noite, Ernesto e Sandra se reúnem em um quarto de hotel barato. O ambiente é sujo, mas os dois falam como se estivessem tramando uma grande vitória. Ele pensa que me venceu, mas eu vou mostrar para o meu padrinho que ainda sou mais esperto. Eu conheço os segredos dessa família, Sandra. Se eu falar, Paixão cai junto. Sandra solta uma risada. E com a doença dele, nem precisa falar muito. Qualquer susto pode ser fatal. Imagina o choque se ele descobrir que a fortuna dele já tem gente de olho. Nós! Ela abre a bolsa e mostra documentos falsificados. Sandra: Está tudo aqui. Testamento, assinatura copiada, tudo perfeito. Vamos dizer que ele já deixou a herança para você. Quando perceber, já será tarde demais. Ernesto sorri com ar diabólico. Você é mesmo uma gênia, Sandra. A gente vai rir na cara do Candinho quando ele descobrir que perdeu essa batalha. Enquanto isso, Candinho não consegue dormir. Ele anda de um lado para o outro no quarto, remoendo a lembrança do filho que nunca encontrou. A cada palavra dita para Paixão, ele sente ainda mais raiva de Ernesto. Esse miserável destruiu minha vida, levou meu menino e agora queria roubar o velho Paixão. Mas comigo não, Ernesto. Eu vou te pegar no pulo, custe o que custar. Candinho decide seguir os dois vilões. Ele encontra o hotel onde estão hospedados e escuta tudo por trás da porta. Candinho cochicha: Olha só, falsificando o documento, né? Pois agora eu tenho a prova que faltava. Ele grava a conversa com o celular,
rindo de satisfação. No dia seguinte, Ernesto e Sandra aparecem na casa de Paixão, exibindo o falso testamento. Ernesto, padrinho, eu trouxe o documento assinado pelo senhor. Está aqui, tudo legalizado. A partir de agora, a herança é minha. Paixão pega o papel, lê e começa a tremer de raiva. Você acha mesmo que eu vou cair numa falsificação tão barata? Até uma criança percebe que essa assinatura não é minha. Sandra, debochada, rebate. Velho teimoso, quem vai acreditar em você? Já está doente, todo mundo sabe. Qualquer juiz vai preferir confiar no documento. Então é verdade. Vocês falsificaram um documento para me roubar. Canalhas, bandidos. Paixão, tomado pela raiva, se levanta com toda a força que ainda resta. Chega! Eu não quero mais ver a cara de vocês. Fora da minha casa. E que fique claro, não terão direito a nada, absolutamente nada do que é meu. E assim, o público vai assistir a uma virada espetacular. Ernesto e Sandra, unidos pelo crime, acabam humilhados diante de todos. Paixão renega o afilhado e decide confiar em Candinho, que segue firme em sua busca pelo filho desaparecido. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, a máscara de Ernesto vai cair de uma vez por todas. O vilão que fingia ser o afilhado perfeito finalmente será desmascarado diante de todos. Depois de tentar enganar o padrinho para colocar as mãos na herança, Ernesto vai ouvir as palavras que jamais imaginou. Você não vai ficar com nada! E o choque não para por aí. Além de perder toda a fortuna, ele será exposto por seus crimes e tratado como o verdadeiro interesseiro que sempre foi. O jogo virou. E agora é Ernesto quem vai provar do próprio veneno. Tudo começa no hospital, com o Dr. Lauro anunciando: seu quadro está estável, Paixão. O pior já passou. O alívio toma conta do ambiente, mas a tensão não demora a aparecer. Ao lado da cama, Lúcio respira fundo e dispara. Eu tô feliz por você, meu amigo. Mas tem uma coisa que eu não consigo engolir. Essa história de que o Ernesto mudou, duvido muito. Paixão, cansado, tenta contemporizar. Lúcio, não começa. Eu não tenho forças para brigar agora. Se o Ernesto quer se reaproximar, eu não vou negar. Mas o radialista insiste, firme. Não seja ingênuo, Paixão. Esse sujeito só sabe pensar em dinheiro. Ele fica de olho no seu testamento como o urubu rondando carniça. Você acha mesmo que um homem desses vai mudar? O médico interrompe, preocupado com o estado do paciente. Senhores, nada de emoções fortes. O coração do Paixão precisa de repouso. Um deslize pode custar caro, mas Lauro não consegue esconder sua própria aflição. Percebendo, Lúcio o encara e pergunta: Doutor, tá acontecendo alguma coisa? O senhor parece nervoso. É nesse momento que Lauro solta a bomba. A enfermeira Estela desapareceu. Desde ontem ninguém tem notícias dela. Saiu para um passeio de barco e sumiu na lagoa. Paixão arregala os olhos. O quê? A Estela? Não, isso não pode ser verdade. Lúcio leva a mão à cabeça, preocupado. Essa história tá muito mal contada. Eu conheço o tipo de gente que pode estar por trás disso. O médico aflito pede ajuda. Eu não queria envolver vocês, mas qualquer informação pode ser útil. Eu sei que o senhor trabalha na rádio, Lúcio. Se puder anunciar o desaparecimento, pode ajudar muito. Lúcio se enche de determinação. Pode deixar, doutor. Amanhã de manhã, no primeiro horário, vou usar a rádio para falar de Estela. Se alguém viu alguma coisa, vai ter que aparecer. Paixão, mesmo frágil, se emociona. Obrigado, Lúcio. Obrigado, doutor. Eu devo minha vida a vocês dois. Lauro, firme, completa. E não esqueça do mais importante, os remédios. Não pare de tomar. Eles podem salvar a sua vida. A cena segue carregada de suspense. Do lado de fora do hospital, Ernesto já espera. Sorriso falso no rosto, flores nas mãos, pronto para fingir que é o afilhado dedicado. Assim que vê o padrinho na cadeira de rodas, Ernesto se aproxima e com voz melosa diz: Meu querido padrinho, que alegria ver o senhor de volta. Eu juro, a partir de hoje, vai ser só cuidado e carinho.
Mas Lúcio, que observa tudo de perto, não se contém. Você é uma piada, Ernesto. Cuidado e carinho? Você só pensa em dinheiro. Quem será sua próxima vítima? O padrinho ainda nem saiu do hospital e você já tá aí, babando de olho na herança. Ernesto finge indignação, mas sua máscara escorrega. Olha o respeito, Lúcio. Eu mudei, sim. Vocês não conhecem meu coração. Paixão, cansado de discussões, pede. Chega! Eu preciso de paz. Não quero brigas. Vamos para casa. Mas o clima já está instalado. Enquanto Ernesto empurra a cadeira de rodas, fingindo bondade, o olhar de Lúcio é certeiro, como quem pressente que a farsa logo será descoberta. Depois de tanto fingir ser um homem bom, Ernesto finalmente terá a sua máscara arrancada. Paixão chega de alta. O ambiente parece calmo, mas é só aparência. Ernesto, ao lado do advogado da família, já está todo preparado para colocar as mãos na herança. Com um sorriso cínico, ele abre a boca. Padrinho, eu tô tão feliz que o senhor voltou para casa, mas precisamos resolver logo o testamento. É só uma formalidade. O senhor sabe, a vida é frágil. Lúcio não se aguenta e explode. Cínico! Você não tem vergonha na cara? O homem mal saiu do hospital e você já tá falando de testamento? Isso é nojento! Paixão levanta a mão e interrompe com um olhar firme. Deixa ele falar, Lúcio. Hoje eu vou escutar tudo. E no final, vocês vão escutar a minha decisão. O advogado ajeita os óculos e começa a explicar os papéis. Ernesto se aproxima, esfregando as mãos de ansiedade. Ele mal consegue conter a empolgação. É simples, padrinho. O senhor assina aqui e tudo estará garantido. Eu vou cuidar de cada centavo com todo carinho. Mas é nesse momento que a bomba explode. Paixão encara o afilhado nos olhos e dispara. Você e um bandido, Ernesto. Meu afilhado. Eu até pensei que você fosse um homem bom. Mas você não passa de um interesseiro, só esperando eu morrer para ficar com a minha herança. A sala congela. Ernesto empalidece. O quê? Como é que é? Padrinho, eu não entendi. Paixão se levanta com força inesperada e continua. Pois entenda bem. Você não vai ficar com nada. Eu vou doar tudo para o hospital do Dr. Lauro, que cuidou de mim com carinho e dedicação. Quem merece a minha gratidão são eles, não um ingrato como você. Lúcio sorri triunfante. Eu avisei, Ernesto. O jogo acabou para você. O vilão tenta se recompor, mas tropeça nas próprias palavras. Não, padrinho. O senhor está enganado. Eu mudei. Eu sou outra pessoa. Mas Paixão não deixa barato e solta a revelação final. Outra pessoa? Eu sei muito bem o que você fez com a enfermeira Estela. Você a perseguiu, a ameaçou, e agora ela está desaparecida. Você merece pagar muito caro por isso. Ernesto fica sem reação, suando frio, tentando negar. Isso é mentira. É invenção desse radialista aí que sempre me perseguiu. Lúcio não perde a chance e rebate com ironia. Mentira, Ernesto? Então explica por que você foi visto na lagoa na mesma noite em que Estela desapareceu. Quer que eu anuncie na rádio de novo? O povo vai adorar saber que o grande bom moço não passa de um canalha. Paixão fecha o cerco. Chega de teatrinho. Você não vai me enganar nunca mais. Assine, doutor. Retire o nome desse traste do meu testamento agora mesmo. O advogado, desconfortável, confirma. Está feito. A partir de hoje, todo o patrimônio vai direto para o hospital. Ernesto, desesperado, cai de joelhos. Padrinho, não faça isso comigo. Eu sou sua família. Eu sou seu sangue. Mas Paixão é implacável. Família? Você não sabe o que é isso. Família cuida, protege, ama. Você só sabe enganar, explorar e mentir. Pois agora acabou. O que você merece é cadeia, não herança. A tensão toma conta da cena. Ernesto grita, esperneia, tenta arrancar os papéis da mão do advogado, mas Lúcio segura firme e debocha. Calma, Ernesto. Vai rasgar a sua última chance de ter um centavo. Aliás, nem isso. Você não tem mais nada. Tá falido. Com humor ácido, Lúcio acrescenta.
Vai ter que aprender a viver como todo mundo. Quem sabe vender picolé na praça, se alguém ainda confiar em você. O vilão, humilhado, berra: Vocês vão me pagar, isso não vai ficar assim. Mas Paixão dá a última palavra, em tom solene: Vai sim, Ernesto. Vai ficar exatamente assim. E se a polícia descobrir o que você fez com Estela, aí sim a justiça será completa. Lúcio e Paixão se abraçam emocionados, com a vitória da verdade e com a humilhação do vilão, que sai pela porta gritando, mas sem nada nas mãos além da própria vergonha. Gostou dessa notícia? Qual é o castigo que Ernesto merece? Me conte nos comentários.